Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19 horas. Vamos ouvir a palavra de Deus, vamos nos lembrar. Se o pobre não tem, Deus não permanece. Eu sei que é estranha essa frase, mas algumas pessoas já fizeram assim algumas observações, e uma delas foi muito interessante, que foi do Vitor, que de vez em quando participa da live, né? E ele falou assim: Diácono, eu pensei que o senhor tinha feito essa chamada baseado na fala do Papa Leão, na homilia do Natal. E, na verdade, eu já estava pensando nela antes da homilia do Natal que o Papa Leão XIV fez, baseado na campanha da fraternidade. Vocês estão olhando eu olhar para cima, né? Vocês devem estar estranhando, mas como eu estou numa região do interior, tem algum inseto, algum bicho voando aqui em cima, e ele está batendo na luz ou no telhado, né? Eu só espero que não seja assim um animal que venha assustar vocês durante a live, né? Ah, você não se importa? Não, eu não me importo, né? Eu sou relativamente tranquilo em relação a esse tipo de coisa, né? Mesmo animais assim que causam algum asco, alguma perturbação, não são animais que me perturbam, assim, que me preocupam, que me geram uma reação maior. Eu tenho, é claro, algum receio sempre de morcego, mas é só porque se ele me morder eu tenho que tomar vacina antirrábica, sabe? Aí realmente é uma coisa desagradável, né? Principalmente que eu, estando no interior, eu teria que buscar logo algum local para iniciar a vacinação. Mas assim, não é uma coisa que me perturba, nunca me perturbou, né? Hoje nós vamos ter uma reflexão muito interessante, né? E eu já vou avançar aqui cuidadosamente em direção ao Evangelho, né? Porque como eu estou fora do meu lugar habitual, né? Eu estou fazendo toda uma adaptação, né? Então, o que acontece? Atrás de mim tem uma luz, estão vendo? Ó? E assim ajuda a iluminar as coisas, né? Lá fora tem um campo mesmo, tem uma floresta ali atrás. Aqui na minha frente eu não estou com computador, eu estou com um tabletzinho. É um tablet até bom. Não vou falar qual é, que eu não estou fazendo propaganda. Não adianta perguntar. Um tablet bom que está me ajudando bastante, né? Aliás, foi um tablet que eu comprei para esse tipo de situação, né? Para quando eu estiver fora do meu ambiente, né? Por exemplo, se eu for a Brasília, então eu vou de vez em quando. Eu não carrego um computador enorme, carrego um tabletzinho mais tranquilo, né? Então, estou usando o tablet como sustentáculo do celular e como local onde eu leio o Evangelho, né? É claro que a gente tem sempre que se adaptar um pouco, mas acho que dá para levar bem, né? Bom, está na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu?
João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? Jesus respondeu: não sou. Aliás, João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto. Aplainai os caminhos do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então ainda andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? Então lhe perguntaram: por que então andas batizando? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, que veio depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Bernardo, tem algo errado. Esse ano A, Evangelho de Mateus. Você leu o Evangelho de João. Sim, e toda vez que a gente lê o Evangelho de João, é porque nós estamos numa solenidade, numa memória, numa festa, algo muito importante. E hoje nós estamos lembrando São Basílio Magno e São Gregório Nazianzeno. Basílio Magno, Gregório Nazianzeno. E aqui é muito interessante, porque o evangelho escolhido, essa é uma leitura própria para essa festa. O evangelho escolhido fala sobre o testemunho de João. E aí eu fico pensando: Bernardo, o que o testemunho de João tem a ver com essa memória? E sabe, pessoal, é muito interessante, porque essas coisas nos trazem algumas algumas reflexões que são impactantes. Entrou alguém, o F. Lopes S., boa noite, paz e bem. Essas reflexões, essas ideias são muito interessantes e que nós não podemos ignorar, nós não podemos deixar para lá. Nós estamos diante de quem? De João. E os fariseus e os levitas foram lá para perguntar para ele: quem é você, ó cara? Qual é a sua? Tu é o Messias? Não, eu não sou o Messias. Ah, não? Então tu és o Elias. Por quê? Porque se acreditava que antes do Messias chegar, viria Elias. Não, eu não sou Elias. Ah, então você é o profeta, ou seja, eles estão entendendo que existe um profeta que antecede o Messias.
E aqui é muito interessante, porque João diz: eu não sou profeta. Bernardo, mas você sempre disse que João é um profeta, o padre lá da minha paróquia disse que João é um profeta, o pastor da igreja tal disse que João é um profeta, então João é mentiroso. Aqui eu acho que não é uma questão de ser mentiroso ou não. João não está interessado em atribuir a si um título qualquer. João não quer ter uma posição de status ou de predileção ou de papel histórico. Ele quer apenas ser o que ele se propõe a ser. É por isso que ele diz não. E quando ele diz não, aí o bicho pega. Por quê? Porque as pessoas não entendem, as pessoas não aceitam, porque elas vivem, às vezes, presas a um esquema antigo de fé. Sabe, isso existe até hoje. Quando chega uma novidade para a gente, há 2 ou 3 reações possíveis. A primeira reação, e aqui não é uma crítica, mas é uma caracterização, é a pessoa que não quer nem ouvir falar da novidade. Não pode ser assim. Eu brinco até que é a síndrome de Gabriela, né? Quando era garoto, teve uma novela que era Gabriela. E a música de Gabriela era assim: eu nasci assim, eu cresci assim, e foi sempre assim, sempre Gabriela. E tem gente que vive desse jeito. Não, mas sempre foi assim, não pode mudar. Eu cresci assim, é sempre assim. Essas pessoas, elas não são necessariamente más, mas elas têm dificuldade com a novidade. E isso assim me dói muito, porque Jesus é uma novidade, Jesus traz uma novidade, Jesus é aquele que renova todas as coisas. Ele muda todos os significados. Observe, ele não remove o que é anterior, mas ele plenifica tudo que é novo. Ele dá um novo significado a todas as coisas. Ele leva o significado pleno. Existem algumas pessoas que ouvem a novidade e ficam numa situação desconfortável. Ai, meu Deus, eu não sei. E aí começam a se apegar ao que elas conhecem. Oi, Djalma, oi, Doraci, boa noite, paz e bem. Ou seja, elas ficam, como eu vou dizer, muito rígidas. Não, porque o documento tal, ele isso, ele aquilo. E, pessoal, a gente tem que entender que não existe uma doutrina estática. A revelação pública já foi toda feita, mas ela não foi plenamente entendida. O conteúdo perfeito da fé já foi nos dado, mas nós ainda não o entendemos em toda a sua extensão e ele necessariamente será atualizado. Algo que foi escrito, sei lá, em 1982, pronto. Foi escrito há 43 anos atrás. Ué, Bernardo, e daí? E daí que nós entendemos um monte de outras coisas depois disso, aprendemos um monte de outras coisas, conhecemos um monte de outras coisas,
Isso nos leva a uma nova reflexão e isso pode mudar o entendimento. Se eu estou falando de uma coisa de 40, 50 anos atrás, imagina uma coisa de 100, 200, 300 anos atrás. E aqui isso está muito claro quando as pessoas reagem, né? Eles vivem e dizem: quem és tu então, afinal? E ele diz: eu sou a luz que grita no deserto. Aplainai os caminhos do Senhor. E sabe, pessoal, eu fico pensando, nós somos a luz, a voz que grita no deserto. Aplainai os caminhos do Senhor. Nós estamos querendo realmente endireitar, facilitar que as pessoas cheguem ao Senhor? Ou nós queremos que as pessoas cheguem ao modelo de Deus que nós queremos? Porque isso logo em seguida se apresenta. Porque então ainda andas batizando se não é o Messias, nem Elias, nem o profeta? É quase como se eles dissessem assim: você não tem autoridade para isso, vocês não podem batizar. É porque eles não querem aplanar o caminho para o Senhor, eles querem manter o caminho dentro da visão de fé deles. Aqui não existe propriamente uma maldade, uma crueldade, apenas é uma dificuldade de entender que a coisa não é necessariamente como eles pensam. Que pode haver caminhos do Senhor que não passam por aquilo que nós entendemos. É muito gozado que muitos falam assim: o Espírito Santo sopra onde quer, mas quando ele resolve soprar numa direção que você não está acostumado, você reage. E sim, eu entendo que isso é desconfortável. Eu teria que ser muito hipócrita se eu dissesse para vocês que não houve momentos na minha vida, inclusive na minha vida recente, que eu achei que nós caminharíamos pelo caminho A e caminhamos pelo caminho B e eu me senti desconfortável com isso. Mas sabe, o problema não é você se sentir desconfortável com essa coisa, é você não aceitar que os caminhos do Senhor, que aquilo que a igreja vai seguir, que aquilo que a revelação se apresenta para nós, pode não ser os seus esquemas mentais, os seus esquemas pessoais. Eu sei que isso é difícil. E eu sei que isso, inclusive, é desagradável. Mas, sinceramente, não ignore isso. É uma oportunidade de conversão. É uma oportunidade de você dizer assim: poxa, isso aqui me balançou. Que bom! Porque a fé que não te balança é uma fé que precisa ser balançada. A fé que não te coloca em crise é uma fé que está em crise. Esses que foram perguntar a João se sentiram em crise. Foram balançados. E isso não foi ruim. Isso foi bom para eles. Se eles aproveitaram isso ou não, é outra história. Mas aqui eu quero aproveitar e fazer uma reflexão um pouquinho maior. Bernardo, por que esse texto foi colocado como uma leitura própria da memória de São Basílio
e São Gregório. E sabe, quando eu fui parar hoje de manhã para refletir sobre isso, né? Porque como sempre eu acordei muito cedo, não é que eu queira não, acaba o sono eu acordo, 5 horas da manhã eu estava acordado. O que eu vou fazer? Vou pegar e vou ler as leituras e vou fazer a minha reflexão. E olhei e falei assim, mas por que essa palavra, por que essa passagem está ligada com São Basílio e São Gregório? E aí eu vi o que era. Sabe, não é à toa. Basílio é a voz de quem não tem voz. Gregório é a consciência que nos perturba. Basílio é a voz que clama no deserto, aplainai os caminhos do Senhor. Gregório é a consciência que deve ter ficado martelando na cabeça daqueles homens que foram lá perguntar, não, por que tu ainda anda batizando? E aqui eu quero deixar muito claro, Basílio Magno talvez seja um dos pais da igreja, um dos doutores da igreja, que tenha falado tão profundo com o tema da live neste ano. Se o pobre não tem, Deus não permanece. E Basílio vai muito além disso. Basílio entende que você não prestar a justiça, não é caridade, é justiça. Basílio não entende a caridade como uma obra de mérito, e sim uma simples realização da justiça do Senhor. Basílio chega ao extremo de dizer que o pão que você guarda na tua despensa, você roubou do faminto. Ele não tem nem meia palavra. A roupa que você tem no teu armário pertence ao desnudo. Ele não diz assim que você deve ser bondoso, caridoso e acudir aquele irmão que está precisando. Ele considera que a existência de qualquer propriedade privada carece da necessidade de uma função social e que a inexistência disso é pecado. Pessoal, Basílio estava séculos na frente da vida do mundo, vamos dizer, do mundo. Na nossa Constituição, a Constituição que eu orgulho de ter buscado quando adolescente, assinatura para emendas. Ou seja, eu lá com a minha pranchetazinha pedindo assinatura, número de título de eleitor para as pessoas. Eu estava ajudando a construir uma Constituição. Ela fala sobre a função social da propriedade privada. Foi lobby das igrejas cristãs. A CNBB brigou muito por isso. Isso que é questionado por alguns hoje é ponto de defesa de Basílio Magno lá atrás. É por isso que ele diz: o pão que tu guarda na tua despensa tu roubou do pobre, do faminto. Se o pobre não tem pão, Deus não permanece ali, porque você violou o sagrado cuidado ao miserável. Gregório é um defensor da dignidade humana. Frente às heresias cristológicas que negavam a própria essência humana de Jesus, porque não admitiam que pudesse haver uma natureza divina e uma natureza humana no mesma criatura, ele
levanta a voz para defender a dignidade humana. E ao defender a dignidade humana, ele deve ter criado uma confusão na consciência de milhares de pessoas. Por quê? Porque os gregos consideravam o corpo uma prisão do espírito. O corpo era algo, vamos dizer, limitante, algo que não era bom. Na cabeça dos gregos, o corpo era necessariamente ruim. E Gregório vem e fala de uma dignidade do ser humano. E quantas são as pessoas hoje em dia que negam a dignidade do ser humano? Eu fico pensando como as pessoas reagem quando nós falamos dos direitos humanos, quando nós defendemos que os pobres e miseráveis têm que ser tratados com dignidade, e as pessoas reagem a isso. Enquanto Basílio fala que nós devemos dar o pão aos famintos, ou nós estamos roubando deles, nós temos pessoas, inclusive prefeitos, vereadores, deputados, temos cristãos que dizem que não podemos dar de comer aos famintos que estão na rua, que não podemos vestir os nus que estão na rua, que não podemos acudir os presos que estão nos presídios, os refugiados que estão por aí. Basílio diz o oposto. E Gregório se ergue para perturbar a nossa consciência. Eles são dignos, são seres humanos e merecem dignidade. Hoje, que nós estamos aqui, fazendo a memória desses dois homens, com a leitura do Evangelho, onde o testemunho de João fala: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, que vem depois de mim, e eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Nós batizamos com água. Nossa visão ainda não é completa. Bernardo, você é diácono, você batiza com água e com o Espírito, eu sei. Mas quando João fala, eu batizo com água, ele está querendo nos dizer o seguinte: o meu batismo ainda não é completo, a minha visão ainda não é completa, a manifestação ainda não é completa. Mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis. No meio da nossa sociedade está aquele que nós não conhecemos. Quando eu era garoto, tinha uma música que falava assim: seu nome é Jesus Cristo e passa fome. Porque nós o criamos como um rei potente. Mas ele é um mendigo na porta da igreja. Eu não sei os versos específicos, mas a sociedade ainda não conheceu Jesus. Porque se conhecesse, não estaríamos diante da miséria, das guerras, da violência, do feminicídio, da aporofobia, do racismo, da xenofobia, da LGBTfobia que estamos. Porque se nós conhecêssemos Jesus, estaríamos gritando junto com Gregório a favor da dignidade humana plena, dos direitos humanos para todas as pessoas, sem nenhuma exceção. Para um reino de paz e de justiça integral a todas as pessoas.
pois isso seria, assim, o mínimo. Eu não mereço desamarrar a correia da sua sandália. O dia que nós entendermos que os pobres não são objeto da nossa caridade, como se fossem inferiores a nós, e sim a nosso caminho evangélico, nós estaremos seguindo o que Basílio nos ensinou. E assim, para fechar, porque acho que eu já estou falando muito, eu preciso fazer mais uma observação. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. A travessia do Jordão está ligado à entrada na Terra Prometida. Ele batizava em Betânia. Ele estava em Betânia, na casa do pobre, ali para que todos estivessem cientes que ele estava junto dos pobres, como Basílio e Gregório. Amém? Não sei se vocês viram que eu olhei aqui para a tela está dizendo que eu já atingi 20% da bateria, são 19h32, eu falei 32 minutos, eu vou interromper a live o mais rápido possível, com medo disso cair e não ficar gravado, tá? Amanhã é sábado, eu estou viajando de volta para o Rio. Eu temo que eu não chegue a tempo de fazer a live nem às 19h, nem às 19h30. Então eu farei a live do fim de semana no domingo, por volta das 15 horas, tá? Bom, eu vou deixar minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Basílio e Gregório. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso do amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Nos vemos domingo. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.